Amigos e amigas, um abraço. Você que acessa minhas redes digitais, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 blog, Instagram, Facebook, YouTube, repórterpaulomaciel.blogspot.com, é onde você encontra muito texto, inclusive para pesquisa. Você que gosta de pesquisar, vai lá, é no blog, ok? Agora, quem gosta do Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 22 de fevereiro de 2026, primeiro domingo da quaresma. Hoje omite-se a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Então, dia 22 seria, né, essa celebração, essa homenagem. O ano litúrgico é o A. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria, com o creio, prefácio próprio. E a primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos do 7º ao 9º. Capítulo 3, versículos do 1º ao 17. Vamos às leituras, então. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher, não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Olha, aí entrou o pecado no mundo, gente. Foi aí, né, nessa narração. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 50 na Bíblia Vulgata, ou 51 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 3º ao 4º, 5º ao 6º A, 12 ao 13, 14, 17, refrão 3º A. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Repitamos! Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Repitamos! Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Vamos à segunda leitura, é a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19. Irmãos,
Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, o que era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho e depois nós teremos o comentário. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Palavra da boca de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que produza frutos na minha vida. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que evangelho importante que muitos já conhecem, grande parte das pessoas já conhece, mas é sempre bom termos uma nova reflexão. Olha, até onde se estende a liberdade humana? Um dos piores males do ser humano contemporâneo é achar que pode tudo, que é capaz de viver sem a ajuda de Deus e dos irmãos. Isso é o que nos fala a primeira leitura do Gênesis, onde houve o primeiro pecado.
Pela liberdade a pessoa pecou. Pessoa de Eva e de Adão. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, todo ser humano, por sua limitação, vive o conflito entre seguir o bem ou o mal. Em Jesus Cristo, porém, tem o modelo supremo de bondade e amor, pelo qual deve orientar sua vida. Modelo de bondade e amor. O Evangelho diz que muitas são as tentações que o mundo atual oferece. Riqueza, prazer, poder. É característica do cristão ir contra estes falsos valores e buscar em Cristo o modelo de vida a seguir. Então temos que ter sempre isso em mente. Jesus vence todas as tentações, porque está em sintonia com o Pai Celestial, o Pai Eterno, e se deixa guiar pelas suas palavras. O pecado de Adão, que nós lemos nas primeiras leituras, marcou toda a sua descendência, mas com Jesus Cristo, conforme São Paulo, a humanidade voltou a sentir plenamente a graça de Deus. O desejo de Deus é que todo ser humano permaneça ao seu lado. Infelizmente, às vezes, nos achamos autossuficientes e nos afastamos do seu jardim. Quanta gente se afasta de Deus, não é? Olha, a Quaresma é tempo propício para demonstrarmos nossa fidelidade a Deus. E o seu projeto, através da oração, da penitência e principalmente da caridade, da esmola. De modo especial, neste domingo, a liturgia nos convida a refletir sobre o destino do ser humano. Deus criou-nos livres para escolhermos nosso futuro, mas é seu desejo que todos optemos pela vida e pela justiça, seguindo seu ensinamento. Então, Deus nos deu a liberdade. Agora, nós temos que saber utilizá-la. Temos uma reflexão também da Bíblia, edição pastoral de 1990. Vamos ver o que está escrito aqui sobre o Evangelho. Mateus pormenoriza, salientando 3 tentações que Jesus sofreu. Nelas, Jesus é tentado a falsificar a própria missão, realizando uma atividade que só busque satisfazer as necessidades imediatas, buscar o prestígio e ambicionar o poder e as riquezas. É isso o que o mundo secular oferece. Poder, riquezas, prestígio. Jesus, porém, resiste a essas tentações. Seu projeto de justiça é transformar as estruturas segundo a vontade de Deus, palavra que sai da boca de Deus, não pondo Deus a seu próprio serviço e interesse. Não tente o Senhor, seu Deus. É isso que está escrito no Evangelho. E não absolutizando coisas que geram opressão e exploração sobre os homens, criando ídolos. Você adorará ao Senhor. Você adorará somente ao Senhor, Deus do universo, Deus vivo. Não vai adorar, meu irmão, ao diabo. Não faça isso. Tem muita gente adorando o diabo. Vai perder a salvação eterna. Depois dessa passagem peregrina pela terra, vai sofrer por todos os séculos dos séculos. Saia dessa vida secular, mundana, que só dá tristeza, prazer apenas momentâneo. Santos do dia 22 de fevereiro, esses souberam mudar de vida, se converteram. Alguns pecaram muito, mas depois se converteram. Vamos ao santo. São Pápias foi bispo do século II. É Pápias ou Papias? Eu não sei a pronúncia correta. Foi bispo de Hierápolis, na Frígia, atual Turquia. Ele foi companheiro de São Policarpo, recolheu fatos narrados por testemunhas dos apóstolos e escreveu vários comentários sobre o Evangelho. Santo do dia 22 de fevereiro, São Maximiano de Ravenna. Foi bispo e morreu em 556. Deu grande desenvolvimento à diocese de Ravenna, na Itália, e defendeu com denodo a unidade da igreja contra os hereges da época. Santa Margarida de Cortona é santa do dia 22 de fevereiro, foi penitente. Morreu em 1297, consternada pela trágica morte do nobre, com o qual mantinha um relacionamento pecaminoso, arrependeu-se da vida que levava e, depois de muitas provas, foi admitida na Ordem Terceira Franciscana, onde dedicou-se à penitência.
Bem-aventurada do dia 22 de fevereiro é a beata Isabel de França, virgem. Morreu em 1270. Irmã do rei São Luís IX da França, renunciou ao casamento e fundou em Paris o Mosteiro das Irmãs Menores, onde serviu a Deus na pobreza e humildade. Bem-aventurado do dia 22 de fevereiro é o beato Diogo Carvalho, presbítero e mártir, morreu em 1624. Presbítero é o mesmo que padre. Missionário jesuíta português torturado junto com vários fiéis em Sendai, no Japão. Beata do dia 22 de fevereiro é a bem-aventurada Maria de Jesus d'Outremont. Foi uma viúva, essa quase santa. Morreu em 1879. Foi dama da sociedade belga, que após o falecimento do seu esposo, e sem descurar a educação de seus filhos, que eram 4, fundou em Paris a congregação das Irmãs de Maria Reparadora. Olha, a Cátedra de São Pedro também pode ser comemorada nesse dia, mas não no domingo. O domingo é o dia dedicado especialmente, estritamente ao Senhor. Então, temos aqui algumas informações sobre a Cátedra de Pedro. De acordo com o site do Vaticano, a festa de 22 de fevereiro coloca em evidência a Cátedra de São Pedro, ou seja, a missão peculiar de Jesus confiada ao apóstolo Pedro. Esta festa remonta ao século III e se distingue do martírio de Pedro em 29 de junho. A data nasceu para destacar a cátedra, lugar onde o bispo de Roma reside e governa. A cátedra, sede fixa do bispo na igreja-mãe de uma diocese, daí o nome catedral, é símbolo de sua autoridade e doutrina evangélica que ele, como sucessor dos apóstolos, é chamado a preservar e transmitir à comunidade cristã. Pode-se dizer que a primeira catedral foi o cenáculo, onde Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia e onde, junto com a Virgem Maria, eles receberam o dom do Espírito Santo. Com o passar do tempo, Pedro transferiu-se para Antioquia, cidade evangelizada por Barnabé e São Paulo, onde os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, por isso a cidade celebrava uma festa própria da Cátedra de Pedro no dia 22 de fevereiro. A seguir, Pedro foi para Roma, onde concluiu sua vida terrena com o martírio. Por este fim glorioso de sua existência, Roma foi considerada a sede da Cátedra de Pedro, celebrada em 18 de janeiro. Em 1960, o Papa João 23 uniu as duas festas, abolindo o dia 18 de janeiro. Logo, esta festa representa a autoridade pastoral magistral que Cristo conferiu ao apóstolo Pedro, segundo a passagem evangélica da liturgia. Se vocês forem conferir na liturgia, vão ver que Cristo conferiu a Pedro esta autoridade. Os testemunhos de São Jerônimo e Santo Agostinho ajudam-nos a compreender melhor seu significado e valor. São Jerônimo escreve: decidi consultar a Cátedra de Pedro, onde se encontra aquela fé que a boca de um apóstolo exaltou. Agora venho pedir um alimento para minha alma ali onde outrora recebi a veste de Cristo. Não busco outra primazia a não ser a de Cristo. Por isso, ponho-me em comunhão com a tua bem-aventurança, ou seja, com a Cátedra de Pedro. Santo Agostinho também disse: a instituição da solenidade recebeu o nome de Cátedra dos nossos predecessores, porque se diz que o primeiro apóstolo, Pedro, tomou posse da sua cátedra episcopal. Por este precioso motivo, as igrejas honram a origem da sede que o apóstolo aceitou para o bem das igrejas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados dos pensamentos, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.